Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos compartilhar mais uma vez um tema tão importante como esse que estamos trabalhando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2016, da lição de jovens e da lição esta que aborda jovens desde os 18 aos 25 anos de idade. É uma lição baseada no livro de Isaías, que coisa boa! E hoje nós já estamos comentando a lição de número 7, isso mesmo, a lição de número 7, que fala sobre a chamada e purificação do profeta. E esta lição certamente ficará marcada na vida de cada jovem, porque fala um pouco sobre a nossa chamada. Que tema importante para a vida dos jovens, não somente dos jovens como qualquer cristão, mas que realmente é algo que remete à nossa vida espiritual, ao nosso compromisso com Deus. Queridos, o texto bíblico está baseado em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 8. E a lição começa falando sobre a visão santa que o profeta Isaías teve. O comentarista, queridos professores e alunos de escola dominical, ele vai tratar do contexto histórico de Isaías de uma maneira muito interessante nesse capítulo 6, que provavelmente Isaías ele fora um parente muito próximo do rei Uzias. Alguns dizem que era sobrinho do rei Uzias, não se sabe ao certo, mas que por ele ser parente do rei Uzias, contemporâneo do começo da vida de Isaías, isso dava de certa forma um certo privilégio, um certo acesso que ele tinha ao trono, ao reinado, e alguns privilégios, assim como parente de um rei que ele possuía. Só que o comentarista vai falar sobre uma certa crise existencial que o profeta está vivenciando no momento da sua chamada. Por quê? Porque a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o versículo 1 do capítulo 6 do livro de Isaías, diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Quando se fala no ano em que morreu o rei Uzias, isso remete, obviamente, a um ano de perda. Isso remete à ideia de um ano de tragédia, um ano de crise. Alguns chegam até a comentar a ideia de que Isaías provavelmente tenha sido algum profeta do tipo remunerado, por estar assim muito próximo no parentesco do rei. Então ele tinha alguns privilégios. No ano em que ele perde esses privilégios, no ano que ele perde de certa forma o acesso ao trono do rei Uzias, a Bíblia diz que o Senhor aparece a ele. É um momento realmente de crise, é um momento de incerteza acerca do futuro. Aí o profeta Isaías ele vai para o templo orar, ele vai orar ao Senhor. Isaías, ainda jovem, de certa forma, vai orar ao Senhor no templo, e quando ele chega no templo para orar, a Bíblia diz que ele tem uma visão. O texto diz, no capítulo de número 6, o versículo 1, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou a orla das suas vestes enchiam o templo. Naquela visão que Isaías vê o Senhor, ele vê o Senhor num alto e sublime trono. Agora perceba que ele tem uma visão de Deus, ao mesmo tempo que ele tem uma visão do Deus transcendente, ele tem a visão do Deus imanente. Ele tem a visão daquele Deus supremo que transcende essa realidade, esse contexto metafísico, um Deus que está no trono, governando sobre tudo e sobre todos, mas ao mesmo tempo a orla das suas vestes enche o templo. O Deus que está em cima, acima de tudo, mas um Deus também que toca a terra, um Deus que está supremo, acima de todas as coisas, mas é um Deus também que se preocupa com aquele homem que aqui está debaixo. Então Isaías fica assombrado, porque na visão que ele tem do Senhor, a Bíblia diz que ele vê alguns serafins, e o texto em hebraico, serafim quer dizer incandescente, né? E a Bíblia mostra que esses serafins adoravam o Senhor.
E a expressão que os serafins, os 6 serafins que ele vê adorando ao Senhor, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos mais uma vez na declaração daqueles serafins a transcendência e a imanência de Deus. A transcendência é porque Deus está acima de tudo. Quando diz que Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, o supremo Deus. Mas ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele é presente aqui. Por quê? Porque toda a terra está cheia da sua glória. Era uma visão assombrosa. Ele vê a visão ali de Deus e sobretudo da santidade de Deus. Queridos, é importante que nós falemos isso para os nossos jovens na escola dominical, porque quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós somos extremamente tocados pela sua santidade. Quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós somos confrontados pela santidade de Deus. E é impressionante que nós vemos muitos movimentos por aí que dizem que tiveram uma nova revelação, que tiveram uma experiência muito grande com Deus, e essas pessoas demonstram simplesmente uma vida que não demonstra nenhum tipo de comprometimento com a santidade de Deus. Então perceba que Isaías ele fica assombrado. Gente, quando nós nos deparamos com a grandeza de Deus, nós percebemos a nossa pequenez, nós percebemos as nossas limitações. Quando vemos a grandeza de Deus, percebemos o quanto somos pequenos, o quanto estamos ainda distantes da sua glória. E aí foi o caso de Isaías. A Bíblia diz que ele ficou de maneira realmente assombrado, teve uma constatação assustadora, e o texto vai perceber que diante dessa manifestação dos serafins, no versículo 5, Isaías ele diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Isso está lá em Mateus capítulo 12, o versículo 34. Ora, se Isaías habitava no meio de um povo de impuros lábios, é porque o povo era impuro em todos os seus atos, em todas as suas maquinações e pensamentos. É porque a boca fala do que o coração está cheio. O povo era cheio de impureza, de maledicência, de maldade. Então, eles não só eram assim, como eles transmitiam isso com a sua voz. E o Isaías veio declarar: olha, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que tenho impureza na minha vida, e que eu verbalizo impureza, e além disso eu habito em companhias impuras, mas os meus olhos viram o Senhor, então eu vou morrer. Eu não tenho condições de estar diante dessa glória e ao mesmo tempo diante dessa glória permanecer vivo. Essa é a constatação que Isaías tem. E aí nós vemos que nessa visão de Isaías, Deus manifesta a sua graça. À medida que Deus manifesta a sua santidade naquela visão extraordinária para o profeta Isaías, à medida que Deus mostra o quanto Ele é santo, o quanto Ele é puro, e quando dizemos que Ele é santo, dizemos que Deus ele é realmente separado, ele é exclusivo em todos os seus aspectos, distinto de nós. Mas ao mesmo tempo que Ele manifesta essa sua grandeza, essa sua santidade, essa sua pureza, Ele manifesta a sua misericórdia. Que coisa tremenda! Muitas vezes, diante do nosso pecado, quando meditamos na palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a voz de Deus por meio do seu Espírito, nós constatamos o quanto somos pecadores, nos envergonhamos até disso. Mas diante dessa vergonha, desse sentimento de fracasso, vem a misericórdia de Deus. Que coisa tremenda! E o profeta Isaías experimenta essa misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando ele revela isso, de que ele iria morrer, a Bíblia diz que um dos serafins, versículo 6, ele voou para o profeta Isaías, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma
tenaz. Tenaz era uma espécie de alicate grande. É claro que era uma linguagem figurada. Ele tira a brasa viva do altar de Deus, de maneira metafórica, e leva até a presença do profeta Isaías, que reconhece o seu estado de pecado, que reconhece a sua impureza, que reconhece a sua limitação. Queridos, quanto mais reconhecemos a nossa impureza, a nossa limitação, a nossa fragilidade diante de Deus, mais a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. E aí a Bíblia diz que o serafim vai até Isaías e toca, versículo 7, e com ela, com a brasa, ele tocou a minha boca e disse eis que isto tocou os teus lábios. Então Deus toma uma providência diante do pecado de Isaías, diante do erro de Isaías, e eu digo mais, diante do reconhecimento que Isaías tem desse pecado. Porque a grande questão não é apenas sermos pecadores, e a grande questão é o reconhecimento de que somos pecadores. Então, quando Deus manifesta a sua glória a Isaías, que ele percebe esse pecador, ele reconhece, ele confessa. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aí vem a brasa viva do Senhor, toca os lábios de Isaías, toca na vida de Isaías, trazendo purificação para ele. E na continuação do texto, do versículo 7 diz: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Percebemos que ali é a manifestação da misericórdia de Deus, em tocar na vida de Isaías, em perdoar Isaías, em purificar, em justificar o profeta dos seus pecados, perdoar dos seus pecados. Certamente ali Isaías sente-se potencialmente aliviado, ele se sente potencialmente preparado para a convocação de Deus para a sua vida. E ali Isaías ele confessa, ali Isaías é perdoado, tem a culpa removida, e aí surge uma mudança radical na vida do profeta, e ali surge uma chamada na vida dele. Porque o versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquele momento, diante de um caos de imoralidade que está a nação de Israel, querido professor, pontue isso para os alunos. Sempre no meio de um caos espiritual, moral, em uma sociedade, Deus sempre tem o seu povo para representá-lo. Deus sempre tem o seu povo para fazer a diferença. E ali o profeta Isaías, depois de ter uma experiência pessoal com Deus profunda, no meio daquele caos, Deus trabalha na vida de Isaías, tem uma experiência profunda com ele. No meio daquele caos, a Bíblia diz que Deus fala com Isaías e diz: eu tenho um propósito, eu preciso enviar alguém, eu tenho uma chamada para a vida de alguém, a quem eu posso enviar? E ali Isaías, profundamente tocado por Deus, transformado por Deus, tendo tido uma experiência pessoal profunda com Deus, no versículo 8 diz: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar, Senhor, envia-me a mim, eu estou disponível para te servir e para te adorar, para ser usado por ti como um profeta, posso dizer assim. E ali acontece a chamada, a vocação ministerial propriamente dita do Isaías. É quando Deus trata com a vida espiritual dele, é quando Deus purifica a vida do profeta Isaías, perdoa os seus pecados e o vocaciona e o comissiona para um ministério profético. Lembrando que Deus vai falar com Isaías nos versículos subsequentes, versículo 9, versículo 10, que Isaías teria autoridade, Isaías estaria potencialmente santificado por Deus, porém Isaías não teria muitas pessoas aliadas à sua mensagem profética.
O comentarista vai dizer que Isaías, ele obviamente é chamado, mas ele não será muito ouvido pela nação, porque ele prega o juízo de Deus, ele anuncia a mensagem de Deus de arrependimento para aquela nação, mas o povo não dá ouvido a Isaías.